para todos que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Edson Leite, diretor do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação e Desporto de Roraima. Aqui ao meu lado, eu tenho a nossa secretária adjunta de Gestão da Educação Básica, a professora Raimunda Rodrigues. E estamos aqui para um momento muito especial, que é a continuidade da nossa jornada pedagógica. Essa jornada pedagógica que se iniciou ontem, no dia 26, com o retorno dos nossos grandes protagonistas do processo de ensino nas nossas unidades de ensino. São vocês, professores, assim como eu, que sou também professor, mas entendo que você que está aí na sala de aula, lidando com o cotidiano escolar, sendo responsável pelos processos de ensino e também acompanhando essa aprendizagem dos nossos estudantes, vocês fazem toda a diferença na nossa unidade de ensino. Sempre que uma família, sempre que um estudante sai elogiando a escola, que ele diz, olha, aquela escola é excelente, a escola que eu estudo é maravilhosa, muito disso se dá pelo trabalho que você realiza na sala de aula. Logicamente que todo esse trabalho ele faz parte de um conjunto, de uma grande engrenagem, que envolve também o trabalho da equipe administrativa, os nossos secretários, desde a recepção na portaria da escola, passando pela equipe de zeladoria, assistentes de aluno, ou seja, todo mundo faz parte dessa grande engrenagem. Eu quero fazer um destaque todo especial aos nossos gestores, os gestores que foram os responsáveis pelo primeiro dia de jornada pedagógica. Tenho certeza que cada equipe de liderança fez todo um preparativo todo especial para receber vocês, professores, com um acolhimento, né, com muito respeito, com muita orientação, assessorada, logicamente, pelos nossos coordenadores pedagógicos. Vocês, coordenadores pedagógicos, que são a equipe de liderança, são os líderes dos nossos professores, né? Vocês conduzem o trabalho docente dentro da escola. Então, a todos vocês, o nosso grande agradecimento. Hoje nós estamos aqui para fazer a abertura desse segundo dia de jornada pedagógica, que vai trabalhar com vocês uma oficina de metodologias ativas de ensino, metodologias ativas que busca colocar o nosso estudante como protagonista do processo de aprendizagem. O professor é o protagonista no ato de ensinar, mas nós temos que formar esse nosso estudante para ser o protagonista no ato de aprender, né? Então essa oficina eu tenho certeza que vai contribuir muito com a formação de cada um de vocês. E agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa secretária, que vai fazer aqui as boas-vindas para vocês, professores. Boa tarde. Eu quero cumprimentar cada professor, cada técnico, cada gestor, coordenador pedagógico, secretário e toda a equipe da escola, em todas as nossas unidades de ensino, da capital, do interior e localizadas em comunidades indígenas. Como disse bem o professor Edson aqui, é um dia especial, é um momento especial, é um momento de preparação. E essa semana foi de muita alegria, porque só de ver o entusiasmo, aliás, durante todo esse mês, o entusiasmo de cada gestor, de cada equipe que ficou na escola enquanto vocês estavam gozando das férias, preparando o ambiente, a gente via gestor com um pincel, ajudando a limpar, a varrer, a capinar, preparando o ambiente para recebê-los para mais um ano de trabalho com os nossos alunos. E aí, no dia 29, eles chegam os protagonistas do processo de aprendizagem, como bem disse o nosso diretor Edson, que é a razão de nós estarmos na educação, é a razão de nós, das escolas, da Secretaria de Educação. E aí eu quero dar as boas-vindas, vocês já chegaram ontem, e nos vídeos que as escolas postaram, nos grupos, os gestores postaram, dava para ver o entusiasmo, teve escola, eu quero falar da escola Roraima, ali em Caracaraí, os professores entraram cantando, brincando, se divertindo, e é bom saber que vocês descansaram bastante e que estão voltando com todo o gás. Sejam muito bem-vindos. Professor Edson, que é o nosso diretor do Departamento de Educação Básica, e eu quero lembrar que o Departamento de Educação Básica é um dos departamentos que compõe a Secretaria Adjunta de Gestão da Educação Básica. É o departamento que tem ali, sob a sua tutela, a divisão de ensino fundamental, a divisão de ensino médio e educação profissional, a divisão de educação de jovens adultos, onde estão os nossos alunos, a divisão de desenvolvimento psicossocial e a divisão de currículo, que vai trabalhar diretamente com
vocês. Então, nós temos muitas novidades para esse ano. Mas eu quero lembrar para vocês que nós tivemos muitos avanços. E aí vocês estão vendo aí em cada escola as reformas sendo em cada escola aí, nem todas a reforma chegou ainda, a ampliação, mas o governo do estado tem se esforçado para que a gente tenha ambientes melhores, para que cada aluno, para cada professor, para que cada servidor possa encontrar nas nossas unidades de ensino as condições necessárias para trabalhar, para estudar, com conforto possível. Mas nós temos muitos desafios a enfrentar ainda. E aí teremos em alguns lugares, por exemplo, salas de aula mais lotadas, porque ali nós não temos escolas, mas em outros lugares nós temos gestores de escola brigando por aluno. Aqui nessa área, por exemplo, de Paraviana, Caçari, bairros dos estados, muitas escolas que foram fechadas. E é um momento que a gente precisa compreender que nós vamos construir escola, mas esse momento vai chegar. Nós temos ainda que reformar, ampliar, melhorar as condições daquelas escolas que já temos. Mas aí vai ser um ano muito diferente. As equipes da Secretaria de Educação já estiveram trabalhando, estamos trabalhando para entregar a alimentação escolar, os uniformes para os nossos quase 80 mil alunos, já estão sendo entregues, alimentação escolar, material de limpeza e muitos outros itens. As escolas de tempo integral vão receber vários equipamentos de educação física, né? Eu quero lembrar aqui, porque o nosso diretor é professor de educação física, ele ficou louco quando viu as bolas, né? E aí vários outros equipamentos que são específicos das escolas de ensino médio em tempo integral. Mas muitos outros equipamentos também. Nós estamos com dificuldade de pessoas para ir nas escolas entregar. Já conseguimos carros, caminhões emprestados, e muitos outros itens necessários para que a escola funcione bem estão sendo comprados, estão sendo adquiridos pela rede estadual de ensino, pelo governo do estado de Roraima. Mas o momento agora é de receber o professor Humberto, professor doutor Humberto, e também de agradecer essa parceria com o Sebrae, porque é por meio dessa parceria que ele está aqui conosco. E aí, professor Humberto, eu quero lhe cumprimentar. Olá, aqui, obrigado. E deixar aqui o microfone com o senhor e dizer assim, o que é parceria, o que é caminhar juntos, né? Em todos os momentos a gente deve primar por isso, estar junto, um pegando na mão do outro. Eu digo assim, nós precisamos estar todos da mesma página, em parágrafos diferentes, pode ser, né? Eu sou da língua portuguesa, mas precisamos estar juntos, um segura na mão do outro. Isso envolve a comunidade, a família, professor, toda a equipe da escola. Porque assim nós vamos conseguir realmente promover, proporcionar uma educação de mais qualidade para os nossos alunos. E quem são esses alunos? Eu nem aluno sabia, professor Humberto, eu gosto de falar estudantes. Sim. Quem são eles? São os nossos filhos, sobrinhos, netos, às vezes, são pessoas que merecem o nosso respeito e que merecem que todos nós estejamos imbuídos no sentido de promover a aprendizagem e respeitar o direito de aprendizagem de cada um. Mas, professores, vamos lá para mais um ano e vamos aproveitar esse momento especial com o professor Humberto, tá? Quero agradecer também aqui a equipe do nosso núcleo aqui, do nosso estúdio, a equipe que está ali trabalhando, ali por trás daquela parede de vidro, mas que está nos apoiando aqui, fazendo com que a gente consiga chegar até vocês. Muito obrigada. Vamos lá? Doutor Humberto. Está com você, professor. Obrigado, secretário, obrigado, Edson, diretor. Gostaria de parabenizar o governador, o governador, a secretária, pela iniciativa da Semana Pedagógica. Espero que a Semana Pedagógica seja de grande valia para todos vocês e que as metodologias ativas de ensino, que eu vou falar agora há pouco, sirva como mais uma ferramenta para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Perfeito. Com certeza. Muito obrigada, professor. Professor, a turma é sua. Tá, joia, obrigado. À vontade. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Falando um pouquinho de mim, eu sou capixaba, né, natural do Espírito Santo. Há 10 anos eu moro em Roraima e sempre aprendi, durante toda a minha vida, nos métodos tradicionais. O ensino, para mim, né, foi ensinado as coisas no método tradicional. E eu, quando vim para cá, para Roraima, né, através de um concurso
para professor na medicina, eu observei, né, eu tive que aprender a metodologia ativa de ensino, algumas metodologias ativas de ensino. Porque dentro da UFRR, na medicina, a gente utiliza só metodologias ativas de ensino. E aí, para mim, foi um choque, né? Foi um choque muito grande, porque a gente, quando passa a vida inteira, né, estudando naquele método onde o professor ele expõe a aula, né, expõe o material, o conhecimento, e a gente, como aluno, tem que absorver, né, a gente, quando a gente passa para o outro lado, né, e a gente tem que ensinar, e com uma metodologia que a gente não conhecia, aquilo torna-se muito custoso para a gente, né? Então, há uma dificuldade grande da gente conseguir absorver esse conhecimento. Mas, e com grande preconceito, às vezes, né, até dentro dessas metodologias, eu fui e reclamava muito, né, na verdade, de que não conseguia fazer as coisas direito e tal. E a partir de muito curso, muito estudo, eu fui vendo que a metodologia ativa de ensino era a melhor forma, por exemplo, de você conquistar os alunos, né? Porque muitos dos alunos, todos eles, têm um tipo de aprendizado diferente, né? Nem todos eles têm a forma de pensar ou a origem e todos iguais. O que acontece é que a gente, às vezes, coloca os alunos dentro de uma caixa, como um sistema Ford de produção. Não sei se vocês conhecem, a Ford é um sistema de produção da Ford, é um sistema onde você faz um determinado movimento, em determinada peça, depois você tira aquela peça, põe em outra caixa, faz um outro movimento, depois transforma em outra caixa. Isso que a gente acaba fazendo nos ensinos atuais, com a metodologia tradicional. E aí, o que nós acabamos de ter? Tratar todo mundo de forma igual, né? Então, aquela equidade que a gente precisa de ter no ensino, a gente acaba não exercendo. E a metodologia ativa de ensino trabalha isso, né? Quando você se entende como professor, também algumas terminologias que às vezes a gente usa e que a gente usa de maneira errada, né? A gente começa a entender que o ser professor, né, ele é diferente de todas as outras profissões, né? Como assim, Humberto? Quando a gente observa outras profissões, por exemplo, a profissão de engenharia, né? O engenheiro, ele altera uma peça, transforma uma peça, e aquela peça, ela não reclama, ela é passiva. Ela está ali, você consegue modificar ela da forma como você quiser. Você quer construir uma ponte? Você constrói uma ponte, a ponte não vai reclamar com você, ou ela não vai exigir que você ensine ou trate ela de uma forma assim ou assada, né? Então, a técnica que determinadas profissões usam, né? Mesmo às vezes um médico, que não é tão sociável assim, mas ele dando o medicamento certo, ele consegue tratar a pessoa, né? Agora, o professor não. O professor, ele tem, diferentemente de outras profissões, ele tem que cativar o objeto dele que ele quer moldar, que ele quer modificar. E quem é? É o estudante. Assim como a secretária falou agora há pouco, a gente às vezes chama o nosso estudante de aluno, né? E aí às vezes a gente aprende que aluno é aquele ser que não carrega nada. O A quer dizer de negativo, de nada. Aluno, ele não tem conhecimento nenhum. Quando, na verdade, todo mundo carrega um conhecimento, né, prévio. Todo mundo carrega um conhecimento prévio mesmo, chegando nas escolas, né, vindo de casa, vindo da sua comunidade, ele tem um conhecimento. Então, ele não pode ser chamado de aluno. A gente passa a chamar eles de estudantes, né? Então, correto a colocação da secretária aqui. Bom, sabendo que o professor, ele não é um profissional como qualquer outro, né? Ele não vai modificar um objeto, né? Como é que a gente chamaria, então, um estudante, em vez de chamar ele de objeto, né? O estudante, na verdade, é um sujeito.
Então, um sujeito que tem aspirações, um sujeito que tem vontades, um sujeito que você não pode tratá-lo como um objeto, né? Onde você vai moldar da forma como quer. E é exatamente isso que às vezes a gente faz na metodologia tradicional. Nós pegamos um professor, né, que passa todo o conhecimento dele de uma maneira expositiva e quer que o aluno absorva aquilo, né, como se ele fosse uma peça, muitas vezes. Tá? Não estou dizendo que estou querendo generalizar, mas o método, ele acaba fazendo isso. Né? Então, a gente perde um pouco o controle e não consegue fazer com que todos os alunos consigam participar ou consigam absorver. Então, o que a gente tem é um professor sujeito e nós temos um aluno também sujeito. E aí a gente tem que cativar o aluno. Essa é a dificuldade da profissão de professor, que é diferente das outras. A gente tem que cativar o aluno para que ele consiga aprender. Só que numa sala de aula com 40 alunos, né, isso não é tão simples de se fazer. Entendem? Por quê? Porque assim que eu tenho dificuldade, por exemplo, com alunos mais velhos, né, com maior idade, maior entendimento dentro de uma universidade, nos anos inferiores, né, que precedem essa etapa, o aprendizado, essa conquista ainda é muito mais difícil, porque ele não sabe o que quer, ele não sabe o que é importante para ele. Então, o professor tem que cativar o aluno. Bom, vamos imaginar, então, que nós temos esse professor aí, ó, mais ou menos em meados do século XIX, dando aula para os alunos dele. Apesar do quadro estar nas costas dele, os alunos estão virados de costas para o quadro, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que esse professor, ele está numa sala de aula, onde os alunos estão sentados em uma cadeira, com uma mesa, um caderno, um lápis. Ali você vê também, nós podemos ver uma janela, enfim, o que tem de diferente dessa imagem que vocês estão vendo para a imagem de você olhar para a sua sala de aula? Isso no século XIX, ó. Início do século XIX. Não tem diferença quase nenhuma, né? Então, se a gente pegar esse professor e colocar ele na Times Square, lá em Nova York, no meio da correria do dia a dia ali, ele vai ver uma série de tecnologias, né? A gente consegue observar aí, ó, pessoas com celular, pessoas andando ocupadas, arranha-céu. Numa outra figura ao lado, a gente consegue observar vários computadores, várias tecnologias, e o profissional, o professor ali está meio perdido, né? A gente vê a cara dele ali, que ele está meio, o rosto dele está meio perdido, ele não sabe o que fazer. Agora, sabe onde ele vai esse professor do século XIX, sabe onde ele vai se sentir bem? Na escola. Sabe por quê? Porque o método que a gente usa hoje, a maioria das escolas, o método que a gente usa hoje, é o mesmo método que a gente usava no início do século XIX. Isso eu estou falando de Brasil inteiro. Tá? A maioria das nossas escolas, a gente usa o método tradicional, que é o método professor dando aula, aluno assistindo, né? E o gestor da escola mexendo com papelada, né? A gente às vezes pensa muito, isso eu vi alguns estudiosos, é bom lembrar também que tudo que eu vou comentar aqui é baseado em estudo científico, nada que eu tirei da minha cabeça, né? É tudo retirado de livros e grandes pensadores. A administração da escola, muita gente pensa, né, que ela tem que ser feita, né, por um administrador, por um disciplinador, né? Quando, na verdade, essa administração da escola, ela tem que ser realizada por um profissional que entende muito de pedagogia. Uma pessoa que entende bastante de educar, né, de educação. Por quê?
Porque quando a gente senta nos conselhos, quando a gente senta nos colegiados, a gente tem que discutir menos papel. O que eu quero dizer? Discutir menos burocracia e discutir mais métodos de ensino. Discutir como a gente vai atrair esses alunos. Discutir como a gente vai envolver a comunidade à nossa volta. Né? E esse professor, que a gente está vendo aí, ele vai entrar nessa escola e ele vai ver a carteira, o diretor, os alunos, tudo na mesma posição, tudo da mesma forma como ele via no século XIX. As outras coisas não evoluíram, né? Computador, a gente não está aqui dando aula, fazendo essa palestra aqui, com o apoio do Sebrae também. A gente não está aqui nessa palestra usando várias tecnologias, fazendo uso de várias tecnologias. É expositivo? É expositivo, mas a gente está usando várias tecnologias, né? Então, por que a gente tem que fazer as coisas da mesma forma? E foi isso que eu senti quando eu tive o contato com as metodologias ativas de ensino. Foi uma resistência muito grande. Né? Como que o aluno ele mesmo vai buscar o que ele quer aprender? E aí vocês vão ver mais para frente. Né? Como é que isso vai acontecer? Então, eu tenho que dar nota para ele. Eu tenho que fazer uma prova para ele. Ele tem que passar na prova. Então, a gente fica com... Por quê? Porque isso está enraizado na gente. Né? Um outro termo que a gente trata de maneira errônea, né? Quando a gente fala que o sujeito é radical, a gente, por causa do momento que a gente vive, a gente sempre acha a palavra radical uma palavra ruim, né? Mas radical vem de raízes, né? Então, aquela pessoa que é radical, ela tem aquela opinião porque ela absorveu de vários pontos de conhecimento das raízes para depois ser radical. Então, tem um outro conceito também para essa palavra. Né? Bom, como eu disse aqui, eu coloco um exemplo para vocês, eu adiantei um pouquinho, né, a minha fala, mas olha aí, ó, um professor aí no início da década de 30, mais ou menos, né, e o professor hoje dando aula. Até o relógio é analógico, né, ali no nosso... Quando a gente vai ver ali na figura mais moderna ali, né? Então, a gente tem que mudar isso. Né? A gente tem que desenvolver de alguma forma. Isso não se faz da noite para o dia, claro. Né? Isso não é feito da noite para o dia. Mas a gente tem que começar a inserir novas metodologias, porque os alunos, eles estão diferentes do que eram os alunos antigamente. Né? Antes, a gente pensava muito em disciplina. Disciplina, né? do aluno. Hoje é difícil você manter essa disciplina. E aí o que acontece? Quando a gente coloca muita ordem, que é o que a gente enxerga às vezes na gestão de uma escola, que a gente enxerga a gestão da escola como uma hierarquia. Ela não deve ser vista como uma hierarquia. Ela tem que ser uma gestão compartilhada, onde todos os professores, eles compartilham o que eles veem em sala de aula, eles trazem para a gestão como modificar. Né? E quando a gente faz uma gestão compartilhada, a gente também traz outros atores, como pais, comunidade. Né? As reuniões, elas têm que ser mais... as reuniões de pais, enfim, elas têm que entender melhor por que o estudante... Por que o estudante ele não está conseguindo aprender? Por que o filho dele não aprende? Né? E você vai explicar, olha, o método para ele tem que ser um pouco diferente. Eu dou aula para 40 alunos sozinho. E você passa as dificuldades para os pais. Os pais é que vão cobrar. Né? Eles vão ajudar o professor a cobrar. Ok? Então, a gente tem essa função de também fazer essa gestão. E aí, voltando na disciplina que eu estava falando, então a gente tem essa ideia de que existe uma hierarquia e que essa hierarquia ela tem que ser disciplinada, né? Então, na verdade, quando a gente só manda o sujeito fazer,
e ele aprende só a ser mandado na sala de aula, né, durante não sei quantos anos, o que você faz na vida adulta desse aluno, desse estudante, é que você limita a criatividade dele. Isso não é Humberto que está falando. E são vários trabalhos científicos que comprovam isso. Você limita a criatividade dele. Ele vai ser uma pessoa que só vai conseguir desenvolver na comunidade se ele tiver alguém mandando nele. Ele vai precisar de alguém mandando. Obviamente, isso não é regra, né? Existem exceções. Mas, o que a gente faz hoje com o método tradicional é isso. A gente cria peças de fábrica da Ford. A gente coloca todo mundo numa caixa e vai passando ele do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto ano. Sendo que cada um tem uma mentalidade diferente. Tá? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Nós, né, somos humanos, nós somos homo sapiens. Né? Então a gente vê a gente como ser humano ali, homo sapiens. Mas nossos alunos, eles já deixaram, né? Eles já são homo sapiens. Né? Uma forma curiosa, né, de a gente brincar. Por quê? Porque eles são computador, celular, multitarefas. Multitarefas. Quem tem filho, os alunos também, sabe disso. Eles conseguem fazer coisas que a gente não tem mais tanta habilidade para fazer. Então a gente tem que se adaptar. Eu sei que é difícil, por isso que a nossa profissão é difícil. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Essa nova realidade que eles aprendem brincando, né? Eles é uma geração multitarefa, né? Eles estudam escutando música, falam ao telefone, assiste TV, conversa com o colega do lado e ao mesmo tempo navega na internet. Eu estou estudando, se tiver alguém bateu uma panela dentro de casa, ligou a televisão, eu já não consigo prestar atenção mais em nada. Não consigo, eu tenho que focar. Mas esses meninos, né, essas crianças e adolescentes, eles têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ora, elas são boas e ora tem uns malefícios. Né? Hoje em dia a gente tem vários problemas de saúde mental por conta desse excesso de informação que eles têm. Pensando nisso, vou passar aqui, a gente tem que ver que tipo de professor nós somos. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, para que vocês possam ver, mas que tipo de professor nós somos e que tipo de professor nós podemos ser utilizando metodologia ativa. Então, um professor tradicional, o que ele faz? Primeiro ele estuda e cria os fundamentos baseado baseado nos princípios científicos e analíticos, no que ele aprendeu, o que está nos livros. Depois, ele tira suas deduções e, em seguida, ele mostra para os alunos exemplos. E aí dá para os alunos em vermelho, aí em verde é professor, em verde é o aluno, em vermelho é o aluno. E aí ele passa a lição de casa. Não é isso que a gente faz, geralmente? A gente pega, faz um estudo em casa, faz uma aula expositiva. Depois dessa aula expositiva, a gente manda a lição para casa. E aí a lição para casa estuda isso, faz responde essas questões. Né? E muitas vezes, o que o aluno faz? O aluno pega e deixa para fazer na última hora, não quer fazer. Eu fazia isso quando eu era adolescente, criança. Né? Vai estudar para o vestibular, tem que ficar debruçado naquela apostila 6 horas por dia para poder passar no vestibular. Isso é muito custoso. Né? Tratando de temas que não são do nosso cotidiano, né? Falando de velocidade do trem, não tem trem na minha cidade. Né? Falando de rodana, atrito, mas sem mostrar coisas do nosso cotidiano. Já o professor que utiliza
metodologias ativas de ensino, que eu vou colocar para vocês aqui, ele pensa num problema. Um problema que ele quer resolver. Nesse problema, ele faz um estudo de caso, ele cria uma história do cotidiano, né, dos alunos. Né? Ele leva esse problema para a sala de aula. Quem define o que vai estudar, em vermelho, são os alunos. Os alunos vão ver o problema e eles, para entender o problema, eles vão dizer, eu preciso estudar isso, preciso estudar aquilo. Para poder entender esse problema. Que é o que a gente vê ali, a bolinha vermelha. Depois que eles veem o problema, eles pensam, pô, para eu resolver esse problema, eu preciso estudar isso aqui. E aí, o professor ensina o método que ele quer que o aluno use. E aí existem várias metodologias ativas que ele pode utilizar. Né? PBL, TBL, ele pode usar sala invertida, ele pode usar ensino baseado em projetos, ele pode usar vários, eu vou comentar alguns aqui para vocês. Tá? E depois dele ensinar o método, os alunos vão para casa, estudam através daquele método que o professor ensinou. Mas por que eles vão estudar na metodologia ativa, mas eles não estudavam? O que vai fazer na metodologia com que eles estudem? Né? Porque aquilo vai passar a ser interesse do aluno. Aquele problema que você está colocando faz parte do cotidiano dele. Né? Pessoal, então vou dar um exemplo. Nós temos um problema aqui que a gente vai pintar a escola. A gente vai ter que calcular aqui quanto de tinta a gente vai ter que calcular por metro quadrado de parede. A gente gasta, faz um problema, eles levam para casa, eles vão definir, para entender isso aqui eu tenho que estudar isso, isso e isso. E aí o professor vai dizer qual método que ele vai usar, qual livro que ele vai usar, e eles vão trazer a quantidade de metro quadrado que eles vão ter que pintar. Né? Vão trazer e vão discutir depois, em sala de aula, por que eles usaram aquela quantidade. Então dá para fazer isso com diversas coisas, depois, ao final, eu vou colocar alguns exemplos. Tá? Então, pessoal, não quer dizer que a gente não possa ser um professor que utiliza estratégias tradicionais. Eu sou um professor que ainda utiliza estratégias tradicionais. Só que a gente não pode goela abaixo colocar as metodologias ativas, mas a gente pode inserir elas aos poucos para que ela seja uma nova ferramenta, mais uma ferramenta que a gente possa usar em sala de aula. Principalmente quando a gente tem alunos que são mais desgarrados da turma. Esses tipos de metodologias, ele consegue, porque os trabalhos geralmente são feitos em grupos, e há interação e discussão, a gente consegue trazer esses alunos, que a gente, por ter muitos alunos em sala de aula, a gente não consegue dar atenção para todos. Infelizmente, isso acontece, a gente não consegue dar atenção a todos eles. Então, a gente consegue atrair esse aluno para o grupo, e ele vai poder participar das atividades de uma maneira mais acolhedora, digamos assim. Tá? Bom, então, por que a gente vai usar as metodologias ativas de ensino? Por que a gente fala muito sobre elas e por que é importante utilizá-las? Né? Por quê? Ali eu listei alguns, né? Porque os acadêmicos, por exemplo, eles possuem diferentes interesses e habilidades. Tem um que gosta de carro, tem outro que gosta de desenho, tem outro que gosta... São gostos diferentes, né? Tem liberdade de gostar. E aí mais um termo que a gente usa erroneamente, que é liberdade. E eu vou comentar para vocês. Às vezes eu gosto de fazer essas provocações, porque eu via muitas vezes um autor agora, eu esqueci, um professor da USP, ele faz esse tipo de provocação. E assim como o Clóvis de Barros, que é um filósofo também, professor da USP. E eu digo para você o seguinte, que às vezes a gente acha que tem liberdade para algumas coisas. E às vezes a gente pensa assim, eu queria ser um pássaro para ter liberdade de voar. Quem disse que o pássaro tem liberdade para voar? Né? O pássaro não tem liberdade nenhuma para voar. Se ele não voar, ele morre. Né? Ele é obrigado a voar. A natureza dele é aquela, é voar.
né? A liberdade quem tem é o humano, é o que faz a gente diferente dos animais. Eu tenho a liberdade de ir a pé para casa agora, depois de sair daqui, ou ir de carro. Por quê? Porque foi a força de trabalho, alguém produziu um carro, fez um trabalho, a força de trabalho foi utilizada para se criar um carro, e hoje eu posso escolher, isso para quem tem carro, né? Quem não tem pode usar moto, eu vou escolher se eu vou de bicicleta, se eu vou de carro, se eu vou a pé. Então, essa é a liberdade. É você chegar em sala de aula e falar que você quer dar liberdade para o aluno, mas você limita o que ele quer estudar, ele não tem liberdade, né? Liberdade para falar, liberdade para argumentar. Então, quando a gente não tem essa liberdade, é aquilo que eu comentei para vocês anteriormente. A gente forma pessoas que sabem ser mandadas, pessoas menos criativas. Tá? 2. Uma das coisas que a gente precisa falar de metodologia científica é porque muitos docentes, né, nós como docentes, a gente tem dificuldade em atrair e manter a atenção, no caso aqui, universitários, porque também essa palestra é dada para os universitários, tá? Mas para os nossos estudantes, de uma maneira geral. Os universitários ainda é mais fácil, porque ele entrou na universidade, ele já sabe o que ele quer ser. Ele já sabe que ele quer ser um engenheiro, que ele precisa estudar cálculo. Ele já sabe que ele quer ser médico, ele precisa estudar anatomia. Né? Agora, o aluno, o estudante que está no ensino médio, no ensino fundamental, ele não sabe. Como é que você vai convencer ele que ele tem que estudar matemática? Né? A metodologia ajuda isso, porque você consegue atrair, você consegue cativar o aluno através da metodologia ativa. E aí, como eu falei anteriormente, a crescente falta de motivação dos alunos, né? E aí há um grande impacto no desempenho, falta de movimentação e a taxa de evasão. Eu consigo observar, por exemplo, que os cursos de ensino superior que trabalham com metodologias tradicionais são os cursos que mais têm evasão. Os que trabalham com metodologia ativa de ensino, eu falo o FRR, que a enfermagem, por exemplo, e a medicina, tem pouca evasão. Né? No caso da medicina, quase zero. Eu sei que é um curso muito almejado, né, pelas pessoas, mas a taxa de evasão é muito pequena. E a gente usa metodologia ativa. Tá? E os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não conseguem atender às necessidades dos jovens hoje. Há boas ferramentas que a gente usa, as ferramentas que eles usam são totalmente diferentes. Né? E a gente perde os alunos, nós estamos perdendo nossos alunos para os youtubers. Não que não seja uma profissão, não que seja ruim, mas não há espaço para todos. Né? E mesmo para você ser youtuber, você tem que ter educação para você saber o que você vai falar lá na tela. Para você não falar besteira, para não criar um monte de fake news, que é o que a gente vê hoje, na maioria dos meios de comunicação que a gente tem, né, das redes sociais. Então, precisa-se de ter conhecimento para que a gente não reproduza as besteiras, né, e as coisas ruins que são reproduzidas. Bom, quais são as bases da aprendizagem? Né? Por que a gente está falando isso? A gente tem que, para um aluno, para um estudante aprender, né, isso aqui é cientificamente comprovado, a gente precisa primeiro motivar a pessoa. Depois, quando a gente motiva, a gente consegue a atenção. Então, quando a gente coloca algo do cotidiano do aluno na sala de aula, quando a gente coloca algo que interesse a ele, né, que traga interação entre aquela disciplina e uma necessidade dele, lembra, necessidade... Ela pode ser uma necessidade do adolescente, uma. A necessidade de uma criança vai ser outra completamente diferente. A necessidade da criança é brincar. A necessidade do adolescente já são outras necessidades mais, não vou dizer mais complexas, porque cada um tem a sua complexidade, né? E aí quando você consegue motivar, você consegue a atenção daquele aluno, aquele estudante.
Se você consegue a atenção dele, você consegue faça com que ele memorize. Eu, muitas vezes, na faculdade, estudava para a prova na véspera. Por quê? Porque eu queria decorar aquilo para passar e pronto. Né? Eu tenho uma história que é engraçada. Eu nunca gostei de química. E hoje eu dou aula de bioquímica. Mas eu nunca gostei de química. E aí, eu saí da biologia, eu tinha química 1, química 2 na biologia, saí da biologia e fui para o mestrado. E no mestrado, eu tinha que fazer um monte de soluções nos laboratórios, fazer soluções disso, fazer solução daquilo. E aí eu não aprendi nada no ensino médio. Por quê? Porque eu fazia a prova em cima da hora. E aí o que eu tive que fazer? Estudar tudo de novo, sozinho. E depois, quando eu fui fazer um doutorado, eu era referência no laboratório de fazer os cálculos estequiométricos para os colegas. Por que isso acontecia? Porque eu tive uma motivação. Qual era a motivação que eu tive? Se você não estudar isso aqui, você não vai conseguir fazer as soluções dentro do laboratório. Então, eu não aprendi com o professor, mas aprendi sozinho. Peguei o livro de segundo grau, era segundo grau na época, ensino médio, sentei na bancada e estudei o livro inteirinho. Estequiometria, química orgânica. E fui estudando aquilo tudo e depois consegui fazer as soluções. Então, pela motivação, qual é a motivação? Para você fazer sua dissertação, você precisa de aprender isso aqui. Eu dei atenção para aquilo e hoje em dia eu faço todas as contas e não preciso ficar memorizando mais nada. Então, porque fazia parte do meu cotidiano. Então, a gente tem que motivar para ter atenção, para depois ter a memorização. Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês, alguns de vocês, talvez o Ramon aí, amigo meu que deve estar me assistindo, professor também, aí do ensino médio, né? Eu esqueci o nome da escola, Ramon, senão eu ia te pegar aí, viu? Talvez eu já tenha visto esse quadro, algumas palestras que eu já dei também, alguém já tenha visto esse quadro, né? E aí provavelmente vai acertar a pergunta que eu vou fazer. Mas isso aqui é um exercício que a gente está fazendo com metodologia ativa de ensino. Eu trouxe esse quadro, e ele tem vários quadrados, vocês conseguem observar aí. Vários quadrados coloridos. Eu quero que vocês, né, como exercício, pensem aí, falem aí no chat, quem tem acesso ao chat, quem não tem. Quantos quadrados vocês conseguem contar nessa figura? Podem começar a contar. Quantos quadrados? Eu vou dar um tempo, daqui a pouco eu vou pedir para ele colocar na tela, ainda não. Quantos quadrados nós temos nessa figura? E aí depois mais para frente a gente vai dar a resposta. Podem começar a contar, eu vou dar 2 minutos, numa oficina, numa dinâmica de sala de aula, eu dou até 10 minutos para eles contarem, né, para todo mundo contar e tal. Mas aqui, como a gente está online, a gente tem um tempo, vamos tentar isso aí, a gente só está falando com professores aí, professores de matemática, professores de física, né, vamos contar aí quantos quadrados a gente tem, vamos ver se a gente consegue acertar, tá? Vou dar 2 minutos aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Sair da tela aqui um minuto. Nesses 2 minutinhos, vocês vão ver que tem vários quadradinhos aí, né? Vai contar só o grande não. E aí vocês vão ver como é interessante, como a gente acaba sendo motivado a gravar as coisas. Mas ela fica caindo toda hora? Eu falei com você.
É, porque vocês montam tudo, né? Pessoal, o áudio aí tá bom? Pessoal, então aí vocês conseguiram contar aí? Eu acredito que cada um vai ter um número, né, em mente. E aí, pessoal, qual é a resposta de vocês aí? Não vou dizer qual é a resposta agora, vou dar mais uma chance para vocês, tá? E aí tem gente que botou 32, tem gente que falou 27, né? Tem vários que não estão acertando ainda, tá? Vou dar uma ajuda aqui para vocês. Vou tirar as cores. E aí vou dar mais 2 minutinhos para vocês tentarem contar aí quantos quadrados nós temos aí. Tá? E aí vocês façam a conta, lembre dos quadrados pequenos, tem no meio, os grandes que tem em volta, tá? Em sala de aula, pessoal, isso dá uma gritaria danada. As pessoas ficam, os alunos ficam eufóricos. Não, esse é tanto. Enfim, eles ficam discutindo entre eles. E essa confusão é que faz parte do aprendizado. Os alunos eles vão discutir entre eles, vão brincar. Fulano, você acertou, chegou perto. Não, então isso acontece muito. Isso é que vai dar chamar a atenção. Estão motivados a não competir, mas eles estão em modo brincando. O nome disso aí, dessa metodologia ativa que a gente usa, seria uma gamificação. Porque isso é um jogo, né? Isso aqui é um jogo e a gente está brincando aqui com esse jogo. Se você é professor de matemática, você é professor de biologia, física, português, a gente consegue vários jogos desse tipo na internet, uma busca, para explicar inúmeros temas das nossas disciplinas, tá? Esse aqui foi só um exemplo que eu estou dando, ok? Então aí o tempo está se esgotando, a gente consegue ter uma ideia aí de quantos quadradinhos vocês contaram, tá? E aí a gente terminou. Então, para auxiliar, vamos ver quem acertou. Agora é a parte do feedback. É quando a gente para aqui para a gente contar junto. Aí o professor vai colocar a disciplina junto com os alunos. E aí vamos mostrar se vocês acertaram ou não. Então aqui, qual é a sua resposta? Né? Se for em uma sala de aula, todo mundo vai levantar a mão e gritar para dizer qual é a sua resposta. Todos os alunos. Isso aqui é ensino fundamental, então é muito interessante. Vamos lá. Dos quadrados, esses quadrados laterais, né? Se a gente pegar que tem 4 numa lateral, 4 no outro, 4 vezes 4, nós temos 16 quadrados. Mais os 2 vermelhos do meio, nós temos mais 2 quadrados no meio. Indo para o terceiro quadro aqui, esse, o terceiro quadro, nós temos mais 8 quadrados coloridos ali ao meio. Ok? Aqui, esses quadrados coloridos aqui, vermelho, esse aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vermelho, amarelo, verde e azul, mais 4 quadrados. Temos aqui ao meio mais 2 quadrados. E depois mais 2 ali, quadrados na fileira do meio, à direita. Embaixo, a gente consegue ter vários outros quadrados. Um aqui no meio, o segundo aqui tem mais um, dando um total de 40 quadrados. Muito interessante, né? A gente vê aí que
muitos provavelmente, eu acho que a maioria erraram. Tá? A ideia é essa mesmo. Por que a ideia é essa? Porque a ideia é que a gente erre para a gente poder aprender. O erro é o que faz a gente aprender. Tá? Mas como assim? Fazendo da seguinte forma, pessoal. Quando vocês visualizarem esse quadrado novamente e eu perguntar para vocês, obviamente teria que ter mais tempo para vocês ficarem batendo cabeça para conseguir contar os quadrados, mas essa é a metodologia ativa. Vocês tentaram contar, vocês bateram cabeça e aí vocês chegaram no número errado. E aí na hora que vocês têm um número errado, eu falo, conserto vocês e dou o número certo. Conto junto com vocês por que vocês estão errados. E aí vocês chegam no número 40, a próxima vez que vocês olharem esse quadrado aqui, vocês nunca mais vão errar essa conta. Vocês sempre vão acertar. Olhou aqui, está fixado. E vocês não precisaram de ficar decorando nada, não vai precisar de agora, sua mente já está preparada para quando você olhar isso, você já sabe 40. Então assim que funciona a metodologia científica. Por que isso funciona muito numa área de saúde, por exemplo? Porque quando o médico ele consegue ver, por exemplo, o aluno consegue ver todas os diagnósticos, todos os sintomas, ele junta os sintomas, ele rapidamente já dá o... Por quê? Porque ele já viu aquilo anteriormente, então ele já consegue fazer. Então também funciona muito bem na área de saúde por causa disso. Mas, quando o aluno, por exemplo, você fez uma metodologia científica em vez de ele montar uma fórmula, quando ele olha a fórmula, ele já sabe para que serve aquela fórmula. Né? Ele já sabe que ele tem que... Pitágoras ele vai utilizar para medir a área de um triângulo. Entendeu? Então ele vai bater o olho e já vai saber. Então, utilizando a metodologia científica. Então é muito mais... usando a motivação, a atenção e a memorização, é muito mais eficiente. Ele não precisa ficar lendo aquilo várias vezes para poder decorar. Aquilo que você ensinou por metodologia ativa, ele grava. Tá? Por isso que também o feedback, depois na hora que a gente for contar, na hora que a gente for falar por que ele errou, a gente... é uma etapa também importante. Lembrando, pessoal, o seguinte, eu queria mostrar para vocês uma metodologia ativa que a gente faz sem querer. Né? A prova que a gente passa para o aluno, né? E depois ele sai da prova e fica discutindo com os colegas do lado de fora da sala. Isso é uma metodologia praticamente uma metodologia ativa, porque eles estão discutindo. Você marcou que letra? Marquei A. Você marcou o quê? Marquei B. Não sei. Por que você marcou? Essa discussão deles faz com que eles memorizem. Por isso que é importante, depois de uma prova, a gente fazer o feedback, ou seja, corrigir a prova com os alunos. Aí quando você corrige, mesmo que ele tenha tirado nota baixa, ele vai prestar atenção e vai falar, pô, eu errei por causa disso, errei por pouco. Isso principalmente no terceiro ano, né? Que o aluno está para fazer o vestibular. Vou mandar aqui, deixa eu ver a hora. Passar esse aqui que a gente já falou, tá? Então, o que é metodologia ativa, né? Qual é a ideia central? Ela tem, na verdade, a ideia central da metodologia ativa isso aqui é em inglês porque no caso do PBL é do canadense, né? Mas é que estudantes passivos nunca mais. Essa é a ideia da metodologia ativa. É que a gente não tenha mais estudante que fica só ali recebendo informação que ele já é comprovado cientificamente, o aluno não consegue prestar atenção em mais de 30% de uma aula de 1 hora. Aqui eu falando para vocês, é difícil eu conseguir que vocês fiquem aqui prestando atenção em mim durante todo o momento que eu estou falando, né? Então, é difícil conseguir a atenção do aluno. Então, por isso a metodologia ativa é eficiente. Por isso, estudantes passivos, nunca mais. Então, a gente quer sempre uma metodologia complexa para a gente utilizar ou dar um nome para aquela metodologia ativa. Mas a metodologia ativa é qualquer processo através do qual o estudante deixa de ser figurante e ele passa a ser ator principal do processo de aprendizagem. As hortas que a gente faz na escola, os espaços da ciência
que tem algumas escolas que eu sei, a participação dos pais na jardinagem, tudo isso a gente pode usar como metodologia ativa. A gente não precisa ter um método todo já pensado para aquilo. Obviamente que existem esses métodos, mas a gente não precisa partir já deles, a gente pode partir de coisas menores. Tá? Então, qualquer método também institucional que engaje os estudantes em seu processo de aprendizagem. Pessoal, coloquei aqui alguns exemplos, né, de metodologias que são utilizadas. Eu vou falar um pouco do PBL depois. Peguei uma que é mais complexa, digamos assim, né, porque as outras vocês vão ter mais conhecimento, acredito. Aprendizagem baseada em problemas é o PBL, tá? A gente vai falar um pouco dele. A gente pega um problema, traz para o aluno, eles levam para casa, estudam o problema e depois voltam para discutir. Os seminários a gente já faz, né? Que o aluno estuda em casa, depois ele vem e apresenta um seminário. Não abusem muito dos seminários, porque apesar dele ser uma metodologia ativa, a turma pode não participar tanto, porque depois quando o aluno ele apresenta, a turma às vezes não presta tanta atenção, né? Sala de aula invertida, onde os alunos, justamente isso, os alunos passam a ser protagonistas daquela matéria, eles que vão falar sobre aquilo. A gamificação, a gente acha que gamificação a gente tem que usar material eletrônico, né? Não necessariamente, tá? Como eu mostrei para vocês, aquele quadradozinho ali é uma gamificação. Tem jogos, a gente pode procurar da nossa disciplina jogos e colocar na nossa matéria, né? no nosso cotidiano. Isso tem que ser discutido junto com a gestão, na hora que a gente vai sentar nos colegiados, discutir, olha, vou colocar essa metodologia aqui durante a minha disciplina. Né? Você não precisa colocar a disciplina toda em metodologia ativa, mas alguma coisa você pode colocar. Discute isso com seus pares, né? Aprendizagem baseada em projetos, já vi várias escolas trabalhando isso, participando, inclusive o Sebrae tem uma iniciativa desse tipo, onde você envia um projeto participa de premiação, envia projetos de inovação, de empreendedorismo para o edital do Tamanduá, e ali aquele projeto, você ensina os alunos dentro daquele projeto, vamos supor, de horta, medicinal, ensina como é que a planta faz fotossíntese, ensina como é que ela absorve o nutriente, a água, ensina por que a água é importante, enfim, dá para ensinar várias coisas, né, com aprendizagem baseada em projetos. E o TBL é sensacional, pessoal. O TBL eu acho que ele encaixaria muito bem no ensino médio e fundamental, porque a gente dá uma provinha para o aluno faz essa prova em grupo, faz a prova sozinho, depois a gente faz grupos, esses grupos discutem essa prova, a mesma prova novamente, né? Discute por quê, que é aquele negócio que eu falei com vocês de sair da sala para poder discutir a prova, né? Depois da prova. Então, eles discutem em grupos na sala de aula e depois o professor faz um feedback da prova inteira, mostrando o que foi, por que está certo em determinada questão, por que não está certo outra questão. Então, traz um aprendizado enorme e acaba sendo um jogo, praticamente, e todo mundo acaba se divertindo. Se o professor deixar um ambiente leve, todo mundo acaba se divertindo na sala de aula. Aqui está algumas metodologias, tá? Não sei se todo mundo consegue ler. E todas elas têm algo em comum, né? Que são as estratégias de ensino e aprendizagem. Todas elas, quais são as estratégias? Aquela estratégia que eu falei. O aluno não é passivo mais, né? Ele precisa da ação do aluno para poder utilizar. Tanto a aprendizagem baseada em problemas, PBL, quanto o TBL, quanto a aprendizagem baseada em projetos, ensino com pesquisa, apresentação de casos para ensino, mapas conceituais, jogos pedagógicos e tantas outras estratégias que a gente pode desenvolver. Eu não consigo fazer uma oficina de cada uma delas aqui com vocês. Seria interessante. Mas eu fico à disposição de vocês, já de antemão. Pode entrar em contato com o Sebrae, inclusive. Vocês podem escolher, eu já faço oficinas nas escolas já sobre isso. Pode entrar em contato aí com os gestores do Sebrae,
que eles me convidam para poder dar oficinas. As oficinas têm 4 horas. E a gente pode trabalhar isso em sala de aula, mostrando cada tema desse, como é que a gente pode trabalhar. Mas eu deixei um aqui para vocês, para a gente trabalhar junto, tá? Que é o PBL. O que é o PBL? É um ensino baseado em problemas, por isso que tem esse nome em inglês, ó, Problem Based Learning, que é o PBL, que é a construção do conhecimento valendo da resolução de um problema em grupo. O professor vai criar um problema, eu vou mostrar como é que faz esse problema, e depois ele vai discutir esse problema em grupo. Nesse método, ao invés de receber o conhecimento de forma passiva, de aulas expositivas, o aluno vai ganhar um problema para resolver. E esse problema geralmente faz parte do cotidiano dele, né? E aí ele junta os colegas em grupo e vai tentar desenvolver esse problema. Esse PBL, pessoal, ele não é novo, né? A gente, mas é uma metodologia nova, não foi testada, é isso que eu estou falando com vocês. Às vezes eu achava isso, mas vou testar um método novo. Deixa o pessoal testar, mas o método já é muito testado e muito aprovado, inclusive. Olha só, esse pessoal, para você ter uma ideia, o PBL, ele foi testado pela primeira vez, adotado, em 1969 pela Universidade McMaster do Canadá, né? E também outra na Holanda. E ele vem sendo implementado em diversas escolas, principalmente em algumas faculdades, né? E faculdades na área de saúde. Né? No caso do Brasil, a gente usa mais o PBL na medicina. Vocês sabiam que a UFRR é uma das primeiras faculdades, a Faculdade de Medicina da UFRR, é uma das primeiras faculdades do país a adotar esse método. E muitos dos professores de lá são chamados para dar curso em outras universidades, renomadas até, também, né? Sobre o PBL, né? Então a gente tem muitas pessoas que têm uma experiência enorme em PBL. O que a gente precisa é adaptar, e é o que eu tento fazer, adaptar o PBL para as nossas realidades de ensino fundamental e principalmente, né, é fundamental muito criança, PBL, mas o ensino médio dá para a gente utilizar muito. Bom, o que o PBL faz, pessoal? Olha só que legal. Né? Ele pressupõe a criação de um problema que o professor vai fazer. Esse problema, ele parte de um cenário complexo, tá? E também de uma situação diária do profissional. No caso, aqui não profissional, do estudante, tá? E ele busca a resolução de problemas. E quem vai resolver esse problema? O aluno, ele sozinho vai resolver esse problema, tá? E aí ele vai desenvolver essa habilidade de criatividade, de buscar coisa que quando a gente está criando um aluno só para obedecer, ele não vai criar essa habilidade, exceto algumas exceções. Tá? E aí ele vai ter essa autonomia, vai fazer com que ele crie novas abordagens, ou seja, a criatividade, tá? Que vai permitir que ele crie hipóteses de experimentação. Alguém sabe a metodologia científica aqui? Como é que funciona? Cria-se um problema, você tem uma pergunta que você quer responder, você cria hipóteses e tenta responder. O que é isso, gente? É um método científico. Então, o PBL, ele, deixa eu botar aqui, cria método científico. Porque ele possibilita, e aí em verde aí, claro, ele possibilita a pesquisa individual, de busca de novos conhecimentos, tá? Mas a gente parte do princípio que o aluno não é uma pedra, que não sabe nada, um objeto, como eu falei no início. Ele tem conhecimento prévio. Então, se você cria um problema sobre uma horta, ele vai lembrar da mãe dele que está morta em casa. Se você cria um problema sobre um carro ou uma bicicleta que está correndo e o atrito do pneu na bicicleta, na ladeira, um professor de matemática, ele cria um problema do cotidiano do aluno. Então, o aluno tem um conhecimento prévio, o estudante, né? Estou falando do aluno toda hora aqui, mas é por causa da força do hábito. Tá? E aí, pessoal, deixa eu tentar aqui, com licença, vou virar um pouquinho de costa aqui para vocês, só para mostrar aqui. E aí, para que ele aprenda, ele vai ter que fazer uma pesquisa depois em grupo.
E depois que ele se juntar em grupo, cada um estudou em casa de uma maneira diferente. Quando ele volta para reunir em grupo, ele reconstrói os saberes. O que é isso? Um procurou uma fonte, o outro procurou em outra fonte, e aí quando eles se encontram, eles discutem. Por exemplo, como é que a bicicleta freou, o que aconteceu com o atrito da bicicleta, como é que a tinta que o professor pintou, ele deu um problema sobre pintar a parede, por que um vai dizer que ele vai conseguir pintar tantos metros quadrados, por que o outro vai dizer que ele vai pintar outros metros quadrados, menor? Então eles vão discutir. E é nessa dinâmica que o professor vai olhar e vai ver quem está interessado, quem trouxe informação nova, quem realmente pesquisou e vai avaliar, que é esse amarelinho aqui. Tá? E isso vai criar um ciclo, lá no cantinho, um ciclo de aprendizagem. Toda vez que ele vai ter um problema, ele vai levar para casa, vai estudar, vai trazer para os colegas, vai discutir. Isso motiva, é uma forma de motivar o aluno. Quando ele vê a avaliação, ele fica um pouquinho estressado, é normal. Mas quando ele começa a perceber que ele está aprendendo, e o professor também, motiva, todo mundo fica motivado. Interessante, às vezes, é começar a fazer essa metodologia sem cobrar tanta avaliação. Que é para eles não se sentir, fazer uma coisa mais brincando, para eles não se sentir tão avaliados. Depois que eles se enturmarem e tal, aí você começa a fazer a avaliação. Vamos lá. Bom, os princípios da aprendizagem do PBL, ele trabalha com a metacognição, tá? Trabalha com a interação com a vida real, já que o problema que você traz é do cotidiano dele, tá bom? Ele constrói o conhecimento. Lembra que eu falei com vocês que o estudante não é um objeto. A profissão do professor é diferente. Ele tem que motivar, ele tem que ele tem que cativar o aluno. Então, o aluno vai construir o conhecimento dele, tá? E aí ele vai ter uma motivação, e eu acho que é interessantíssimo que isso tem acabado muito, tem diminuído muito, ele vai ter uma interação social, tá? Uma interação social. Gente, essa metodologia dá pra gente usar até com os pais. Você faz uma reunião, cria um problema, a gente tá tendo um problema na escola, assim, como é que a gente vai resolver o problema? E aí os pais, juntos, 10 pais, por exemplo, tem que ter um grupo máximo de 10 pessoas, se não tiver muitas pessoas, a gente não consegue fazer essas discussões, porque aí vira uma bagunça, né? Muita pessoa querendo falar. A gente consegue resolver vários problemas com o PBL, né? E forma o quê? Uma interação social, que é muito importante, porque hoje nossos alunos, eles estão ficando doentes, muitos deles, né? E por falta de interação social. Então, aqueles alunos que é mais introvertido, ou que tem algum problema neurológico também, ele consegue se enturmar um pouco mais, diminuindo a necessidade, não eliminando, mas melhorando a necessidade de mais agentes dentro de sala de aula, né? Facilitando o trabalho desses outros agentes. Então, a gente tem um grupo tutorial. Como é que funciona? Um grupo tutorial de mais ou menos 10, no máximo 10 pessoas, tá? O problema apresentado pelo professor vai ser apresentado para os alunos, tá? Esse problema, isso é importante, ele tem que atender às diretrizes curriculares. Você não pode criar um problema da sua cabeça e não atender o que a escola quer que você ensine para os alunos. E aí você vai criar um problema, tá? Esse problema tem que abordar o tema de conhecimento e tentar ver o cotidiano deles. Eles vão ler esse problema, vão ter dúvidas sobre esse problema, vão tentar responder essas dúvidas, e depois de pelo menos um dia, eles vão para casa, estudam sobre como responder essas perguntas. Depois eles voltam, discutem, né? Depois da abordagem desse conhecimento, cria perguntas, discutem isso, eles vão criar os objetivos, o que eles querem levar para casa para estudar, para poder entender aquele problema. Então eles vão para casa, eles decidem o que vão estudar. Obviamente com a orientação do professor ali. Se você deu um problema sobre planta, ele quer estudar sobre animal. Não, aí você direciona durante a conversa, tá? E aí, essa dinâmica tem duas fases.
a fase 1, aqui, à esquerda. A fase 1, onde eles vão discutir e chegarem aos objetivos que eles querem estudar. A fase, né, depois eles levam para casa, aqui no meio, estudam sozinho, que a gente chama de estudo individual. Depois eles voltam, na segunda fase, aí tem que dar pelo menos um diazinho aí para eles estudar. Depois eles voltam e vão rediscutir o problema em grupo. E aí dá para a gente formar vários grupos e o professor, orientando, que vai ser o tutor, vai orientar aqueles alunos naquela discussão. Quem são esses atores? Quem são esses alunos? Cada um vai ter uma responsabilidade ali dentro. Tá? E aí nós temos aqui, eu não sei se todo mundo consegue ver, mas vou aumentar aqui. Nós temos o estudante coordenador, aí ao lado. Ele é que vai dar, fala, fulano, a sua vez de falar. Ciclano, ele vai dar ordem ao tutorial. Tá? Tem um estudante secretário, que é tudo que as pessoas falam, ele anota. Né? As perguntas, eu estou com dúvida sobre o problema. Por que a pessoa comprou uma bicicleta? Por que está dando atrito? Então eles vão responder e o secretário vai anotar num papel ou no quadro, tá? Os membros do grupo são os demais e o tutor é o professor, tá? Eles têm várias funções aqui, eu falei rapidamente as funções deles, mas eles têm várias funções aqui, tá? Cada um deles. Cada um deles tem uma função. Já fiquei habilidoso aqui com a tela aqui, né? Beleza, e aí a gente tem 7 passos durante esse tutorial, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó, um vocês conseguem enxergar. Tá? Eu não vou ampliar aqui agora, não. Primeira coisa que vai ser feita, pessoal, se o professor já deu o problema, é ler o problema. Então, vamos ler o problema junto. Depois da leitura, vai ter palavras que os alunos não entendem. Né? Então, vamos ver quais são as palavras que a gente não entende. Seguido da identificação dos problemas. O que eu não entendo dentro daquele problema? Eu vou dar um exemplo ali logo em seguida. Tá? Depois, a gente vai formar as hipóteses. Tá? Que eles chamam de brainstorms, que é tentar responder as questões que foram formuladas no 2. Então, ele vai tentar responder isso. Depois que eles respondem com as palavras deles, não precisa acertar. Aí é a hora que tem que errar. Né? Não precisa acertar. Eles vão ter o conhecimento que eles trouxeram de casa, o conhecimento que eles têm implícito. Né? Se ele quiser falar que a Terra é chata, você escuta e anota. Falar que a Terra é chata. Tá? Depois, quando eles voltarem, aí eles vão ver, que vão estudar e vão ver que a Terra é redonda. Tá? Se eles falarem, por exemplo, que vacina não é bom, eles vão para casa estudar e depois vão ver que vacina funciona. Tá? Então, a gente tem várias formas de... Ele tem que errar primeiro para depois acertar. Depois, no quarto, pessoal, é o resumo, onde eles vão dizer tudo o que eles discutiram. As perguntas, quais são as palavras desconhecidas, quais perguntas eles fizeram, como eles responderam as perguntas, e o resumo que eles vão responder. Tá? No quinto, aí já vai para casa, no outro dia, 2 dias depois, ele volta, e aí eles vão já ter o objetivo, que eles fizeram no quinto eles fizeram o objetivo, vão para casa, no sexto eles estudaram aqueles objetivos e vão discutir em grupo o que eles estudaram em casa. E assim eles vão finalizar, né, estudo em casa no sexto, e assim no sétimo eles vão discutir em grupo o que eles estudaram em casa. E aí eles finalizam o tutorial. Né? E aí a gente pode abrir outro tutorial, se precisar. Eu vou colocar aqui o papel do tutor, que é o professor. Ele é que vai direcionar a discussão para onde ele quer que vá. Ele é que vai controlar, ele vai ser o líder, ele vai ser o gerente, ele vai ser o facilitador. Né? Quando o aluno tiver muita dúvida, estiver travado, ele... Às vezes tem discussão, um não quer falar mais que o outro, vocês, por incrível que pareça, vai ter momentos em que eles querem falar demais, e aí ele vai mediar para não ter briga, né? E discussões, né, mais acaloradas, e ele vai dar o suporte. E aí, pessoal, eu vi aqui, fiz um problema para servir como exemplo, tá? Que é sobre ODS, que é as ODS da ONU, né?
que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu fiz um problema aqui, eu fiz esse problema. Eu quero que meus alunos estudem sobre sustentabilidade, eu quero que meus alunos estudem sobre a importância de preservação e tal. É porque eu sou biólogo, né? Então eu fiz um problema nesse sentido. Então vamos, no tutorial, o que a gente faz? Primeiro eu trago o problema tem figura, a figura também faz parte do problema. Eu faço a leitura, o aluno faz, um dos alunos, geralmente o secretário ou o coordenador, faz a leitura do problema. Então olha só esse problema que eu fiz. Marta, estudante do 2º ano do ensino médio, está ansiosa para participar de um edital da ONU de subvenção econômica para o financiamento de projetos. A ONU faz isso direto, tá? Inclusive tem vários editais que as escolas participam, enfim. Ela e sua turma desenvolveram uma ideia inovadora para o tratamento de água de poço com pastilhas de cloro e que auxiliaria muitas pessoas em sua comunidade. Ao estudarem o edital, Marta e seus colegas viram que o mesmo pedia que o projeto fosse enquadrado em uma ou mais ODSs definidas pela ONU. Após a pesquisa, ela comentou com os colegas: uma pena, pois gostaria que o nosso projeto abrangesse todas as 17 ODSs, mas parece que só contempla 2. E são muitas metas cada uma delas. Pessoal, quando o aluno lê um problema desse, primeiro, ele não vai saber o que é ODS. Então, a primeira pergunta dele, aí você vem, quais são as palavras desconhecidas? Quais são as palavras desconhecidas? Vai colocar as palavras. ODS, o que é ODS? Aí eles vão procurar, você dá a chance para eles procurarem, né? Eles podem procurar, eu seguro um pouco a internet, mas se o professor quiser e tal, pode procurar na internet, ou pode procurar ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Quais são as 17? Né? Não, aí 17, ele não pode descrever quais são as 17, seria na próxima etapa. Mas ele vê, por exemplo, subvenção. Professor, eu não sei o que é subvenção. Coloca lá, procura no dicionário o que é subvenção, escreve. Então, ele está aprendendo vocabulário, novas palavras, né? E depois que eles fazem quais são as palavras conhecidas, eles vêm com as perguntas deles. Tipo, o que é ODS? Né? Por que aí as perguntas têm que ser de alta complexidade, não pode respostas para sim ou não. Então ele pergunta, o que é ODS? Por que elas são importantes? Aí eles escrevem todas as perguntas e depois das perguntas deles, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa são as respostas a essas perguntas. E aí eles tentam responder essas perguntas. A ODS são 17 porque envolve todas as áreas da sustentabilidade, tem 17 aqui na figura, e eles vão tentar responder com as palavras deles. E tal. E aí, por que ela só tem, o projeto dela só contempla 2? Né? Pode ser uma pergunta. E aí eles vão respondem todas as perguntas. Depois que eles responderam, faz o resumo. Né? Alguém vai ler tudo que eles responderam, porque o secretário está anotando. Responde tudo que eles responderam. Faz o resumo de tudo que eles responderam. E depois a gente faz os objetivos. O que a gente não conseguiu responder? Por que a gente não está conseguindo avançar nesse problema? Porque falta conhecimento. Né? O conhecimento prévio nosso não é suficiente para a gente avançar. O que a gente precisa estudar? Aí eles vão decidir o que eles precisam estudar. Eu preciso estudar sobre a ONU, sobre desenvolvimento sustentável, sobre biologia, sobre água. Eles vão dizer o que eles vão estudar. E aí, sabendo o que eles vão estudar, eles vão para casa, estudam, voltam e a gente faz uma discussão com os alunos, em grupos de máximo 10. E aí eles trazem toda essa informação. Pessoal, a gente vai chegando ao final, aqui eu falei um pouco dessa metodologia, mas como eu já disse para vocês, a gente pode reunir separadamente e passar uma oficina, onde nós mesmos vamos fazer os problemas e nós mesmos vamos trabalhar esses problemas junto, que aí é uma oficina onde a gente faz, a gente aprende em prática, a gente também aprende por uma metodologia ativa, né? O que é interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço os meninos, os professores que estão aqui nos auxiliando, agradeço o governo do estado, agradeço o SEBRAE, né, a oportunidade. A gente é professor para isso mesmo. Eu gosto de estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme estar fazendo essa extensão pela universidade.
que a gente aprende dentro da universidade. Eu estudei muito escola pública, passou todo esse conhecimento de maneira gratuita, que nós pagamos, né? A minha formação. Sou bolsista, fui bolsista desde a graduação. Mestrado, doutorado, tudo com bolsa, pós-doutorado com bolsa. Então, eu sinto um prazer enorme em estar podendo, o mínimo de conhecimento que a gente possa ter, conseguir transmitir esse conhecimento para todos vocês. Tá? Então, se precisarem, pode entrar em contato com o SEBRAE, com a Secretaria de Educação, ou também com a Universidade Federal de Roraima, que eu estarei à disposição. Agora eu vou abrir, então, um espaço para quem tem algumas perguntas, né? Para quem tem algumas dúvidas. Eu poderia estar falando de todas as metodologias aí que a gente comentou, mas não há tempo hábil para isso, e aí precisaria de uma oficina maior, né? De umas 4 horas em cada escola, né? Eu abro aí, peço aí para o Lucas, está nos auxiliando aí atrás, se ele pode ou colocar as perguntas, a forma que ele quiser, eu consigo ler aqui. Se eu não conseguir ler daqui, porque a distância, eu chego mais próximo e faço a leitura. Enquanto ele vai selecionando aí algumas das perguntas, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V aí para colocar na tela, eu gostaria também de falar com vocês que às vezes parece difícil, né? Mas a gente consegue aplicar esses problemas. Esses dias eu estava prestando atenção numa palestra de um educador, eu esqueci o nome dele, eu queria passar para vocês, até para vocês, agora fugiu, já ter posto até no slide, passar para vocês esse nome, que é um pensador muito, muito interessante da pedagogia, e ele comentou o seguinte, né, que às vezes o educador, o professor, ele, como eu estava falando das profissões, ele é uma profissão diferente, né? Ele não pode ter distrações financeiras, inclusive. E por isso que ele fala que o professor teria que ter um salário muito bom, né? E a gente aqui, eu gostaria até de parabenizar o governo do estado, porque é um dos estados que é para aquele professor que se especializa, aquele professor que corre atrás da especialização dele a partir de mestrado, doutorado, essas coisas, é um dos maiores salários do país, né? Muito interessante. O salário de um professor de estado hoje é um salário de um professor da Universidade Federal, da UER também, da Universidade Estadual. E é isso que o pensador falou, o filósofo, o professor, comentou que como ele tem, além do serviço dele, de ter que ir lá ensinar, ter que ir lá motivar, porque ele não está ensinando por uma pedra, ele não pode ficar se preocupando com outras coisas, né? Ele tem que botar toda a energia dele para o aluno, o estudante dele, né? Então a gente tem que realmente ser apaixonado pela nossa profissão. E isso fica aí uma reflexão, um elogio para a gente, que é professor, que faz essa tarefa árdua aí, que muitas vezes, em alguns casos, em alguns outros estados, em outros locais, às vezes não é tão reconhecido como outras profissões. Tá na agulha aí, pessoal, para colocar? Bom, apareceu só embaixo para mim, tá muito pequeno. Consegue jogar para cima? Bom, alguém perguntou aqui para mim qual a principal diferença entre a metodologia tradicional e a metodologia ativa de ensino, né? A principal diferença é o aluno, né? É o estudante, é o tratamento que a gente dá para o estudante. Quando a gente usa a metodologia tradicional, ele é mero espectador, o aluno. Apesar dele poder fazer perguntas e tal, ele está absorvendo uma informação, mas não está trabalhando o metacognitivo dele ali. Ele não está raciocinando em cima daquela questão. Ele está só absorvendo. Quando você fala que teve Segunda Guerra Mundial, mostrando todas as coisas, ele só está absorvendo. Quando você coloca ele dentro daquele problema, ele se interessa mais e ele vai buscar o conhecimento em vez do professor estar passando. Facilita também muito a vida do professor. É outra responsabilidade. A responsabilidade muda um pouco, mas facilita um pouco a vida do professor porque ele vai só balizando, encaminhando o aluno. E essa é a principal diferença entre o método tradicional, onde o aluno é passivo, para o método da metodologia ativa,
onde o aluno ele é o ser pensante que vai em busca do conhecimento dele. Mais alguma? Não consigo ler, se conseguir colocar em cima, me ajuda. Tá. Quais são alguns exemplos de metodologia ativa aplicadas em sala de aula? Aquelas metodologias que eu comentei, né? Mas, por exemplo, a gamificação, eu acho que para o ensino fundamental a gente já usa muito, né? Ela já é aplicada em sala de aula. Aquelas brincadeiras lúdicas que a gente faz com as crianças é uma gamificação, né? O uso de softwares, às vezes, que a gente usa também é uma gamificação. Outra metodologia que a gente usa é seminários. A gente usa também muitos seminários na sala de aula, né? Existem algumas metodologias que poderiam ser mais utilizadas, como o TBL, que eu acho que encaixaria perfeitamente no ensino médio, porque há uma socialização muito grande durante o TBL. Dentre outras, muitas que eu listei ali, não sei, mas vai ficar gravado, vocês também podem acessar posteriormente, caso tenha caído da internet em algum momento aí. Mais uma? Qual o papel do professor no ensino da metodologia ativa? Essa pergunta é muito interessante. O papel dele, do professor, é a mesma, né, na verdade, do tradicional. O papel nosso é transformar a vida do estudante. Esse é o nosso papel, sempre foi. Né? Transformar a vida, transformar o ambiente da comunidade onde o estudante está inserido. Né? Nosso papel é muito maior do que a gente pensa, né? Tanto no método tradicional, quanto no método da metodologia ativa. Nós temos um papel enorme dentro da nossa comunidade. Né? É a gente que passa, muitas vezes, as necessidades da nossa comunidade para os pais, por exemplo, que vão reclamar isso depois. A gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? Então, por isso a participação das associações de pais e mestres, ela é essencial para que a gente consiga trazer à luz todas as nossas necessidades, não somente na escola, mas as necessidades da comunidade. O professor é o ser pensante da comunidade. É um dos indivíduos mais importantes dentro de uma comunidade. Apesar de muitas vezes a gente não ser tão valorizado, mas nós temos que nos valorizar nesse sentido. Nós somos os seres mais pensantes, né? Nós somos 1% da população, né? 1% da população tem curso superior, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que a gente tem aquela cenazinha que o professor entra, às vezes está cansado, cheio de problemas, chega na hora que ele chega na sala de aula, porque a função dele é estar feliz, é estar bem para poder passar para o aluno. É muito exaustivo a profissão de professor, mas ela é notória, ela é sensacional. Vocês sabem disso, assim como eu. Mas na metodologia ativa, eu gosto de falar isso porque eu tenho muito orgulho de ser professor. Espero que todos vocês tenham também, devem ter, né? E a metodologia ativa, o professor, a responsabilidade dele é de montar um problema, montar algo que vai motivar o aluno. Essa é a principal função dele. Ele tem que motivar o aluno. O resto é balizar o aluno, fazer com que ele siga no caminho certo. Por exemplo, ele chegue no objetivo certo de estudo para que ele não fuja das diretrizes, né, do que você realmente tem que ensinar. Cara, isso é sensacional, metodologia ativa, em colégios de comunidades tradicionais. Né? Você utilizar o cotidiano dele para você ensinar, para você fazer um problema para ele poder ensinar. Né? Porque a metodologia que a gente usa de sentar e prestar atenção, para quem é de uma comunidade tradicional, é muito pior para a gente que foi ensinado na metodologia tradicional. Para ele é muito mais difícil de absorver. E a gente sabe disso, como professor, a gente sabe. Eu já dei palestras em vários locais também de comunidades tradicionais. Então, é muito interessante a gente fazer, aos poucos, o uso dessa metodologia ativa. Só mais umazinha, então, para a gente
encerrar? Não tem? Não? Então, beleza, pessoal. Os meninos ali comentaram que não tinha mais ali. Eu vou, então, encerrar com vocês agradecendo mais uma vez, imensamente, a participação e sintam-se agraciados e elogiados por esse dia importante, semana, né? A semana da pedagógica de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. E qualquer coisa, depender de mim, trazer outros palestrantes, colegas, mestrado, doutorado, quem quiser se especializar mais, seja para mais conhecimento, seja para aumentar o salário, a Universidade Federal sempre vai estar de portas abertas para vocês, tá? Tem vários cursos lá nesse sentido. Muito obrigado, pessoal.